Boa noite, família. Boa noite a todos. Estamos aqui nessa live, como já havíamos prometido de antemão, né? E recebi muitos pedidos de alguns colegas, alguns estudantes que não puderam participar da palestra que ocorreu no Instituto de Ciências de Saúde de Nacala, que a diretora, a especialista de saúde, havia nos convidado, né? Havia convidado a Inspira Líder a fazer parte da, da palestra. Na verdade, tínhamos convidado para palestrar naquela instituição. Para começar a endereçar um grande e um forte agradecimento à especialista de saúde, que é a diretora do Instituto de Ciências de Saúde de Nacala, por nos dar aquela oportunidade especial e maravilhosa de palestrar para os estudantes, para os formadores, para os formandos, um tema como este. Por isso, decidi hoje partilhar esse tema para podermos refletirmos um bocado sobre qual é o nosso papel numa instituição. Porque nós, como pessoas, como seres humanos, que vivemos em comunidade, normalmente acabamos nos submetendo, acabamos fazendo parte de várias organizações, de várias congregações que existem em volta da nossa comunidade. Então, o tema de hoje é para, em especial, refletirmos sobre como ser e estar numa organização, o indivíduo como parte integrante do coletivo. Então, para começarmos, gostaria de partilhar uma história pessoal, né? De que eu sou um jovem, como muitos de vocês, fui um jovem, sou estudante também, sou estudante, estou a fazer a licenciatura de informática na UCM. Já fui estudante em 2015 na Unirovuma, na antiga UP, em Montepuez. Então, eu vivi a minha vida normal, com meus hábitos, meus princípios, meus costumes. Enquanto estudava na Unirovuma, aliás, na UP, em Montepuez, como um jovem comum com hábitos e costumes, até que um dia a minha vida mudou totalmente. Quando a minha mãe decidiu me chamar, Henry, filho, vem aqui, vamos conversar. Eu, tudo bem? Quando ela disse, olha, estás a estudar? Sim. Então, a coisa é a seguinte, olha para a tua família, não és o único, tens mais 5 irmãos para além de ti, e nós não estamos a aguentar, não vamos aguentar continuar a te financiar nos teus estudos. Mas tenho uma alternativa. Paras de estudar na universidade e vais para a formação de professores, que é a formação de um ano. Quando terminar, vais iniciar a trabalhar e quando estiveres a trabalhar, vais continuar com os teus estudos. Naquele momento não tive expressão própria para responder uma mãe dizendo uma coisa dessas. Apenas foi tão pesado quando uma mãe, uma família, uma responsável de família, uma mãe diz que não dá continuar a fazer isto para ti, mas temos uma outra alternativa. Não sobrou mais do que dizer, está certo, eu vou. E fui, aceitei a proposta de ir à formação de professores. Mas antes disso, eu já era um jovem com meus hábitos e meus costumes. Fiz todos os processos necessários, entrei na formação de professores. Até lá tudo bem. Mas quando entrei, quando já começamos a aprender, a fazer parte daquela organização, comecei a me perguntar, as coisas começaram, a ficha começou a cair. Que, olha, eu não fazia a dimensão, a ideia da dimensão do que é estar numa formação, do que é pertencer àquela organização. Comecei a me perguntar,
Ontem eu era um jovem comum, com meus hábitos, até porque eu cantava, eu tinha hábitos de consumo que um jovem tem, né? Naturalmente. Então começava a me perguntar: estou aqui nesta organização de formação de professores, estou aqui para ser formado a ser professor, mas eu nunca imaginei na minha vida, nunca parei para pensar que seria isso. Em contrapartida, tenho os meus hábitos, os meus costumes. Então começava a querer cambiar como eu devia me enquadrar naquela nova realidade, naquela formação, naquela instituição, tendo em conta os meus hábitos, os meus costumes, as minhas tradições, com a minha forma de ser e estar que eu já vinha vivendo. Foi daí que começou esta ideia de procurar entender como eu devia ser e estar naquela organização, de modo que o meu comportamento, a minha forma de ser e estar não pudesse comprometer, né, a formação, não pudesse comprometer aquela organização formadora, de modo a inviabilizar a minha formação. Como é que eu devia ser e estar ali para que tudo corresse bem? Porque eu me conhecia. E assim foi. Por isso, decido partilhar aqui que foi um tempo tremendo. Foi uma experiência de muita coisa. E daí comecei a pensar realmente como ser e estar numa organização. Partir de que ponto? Primeiro, é preciso entender essas três palavras: ser, estar, organização. O que é ser? Ser tem muito a ver com a identidade da pessoa, a integridade da pessoa, os princípios da pessoa, os valores da pessoa, é que ditam a forma de ser. Nós conseguimos identificar que fulano é assim, aquele é assim, através de como ele tem se comportado, de como ele tem respeitado as pessoas. Por exemplo, a tua forma de ser numa organização, na organização que você está, demonstra o respeito, a consideração que você tem naquele local onde você está. Lembrar que organização é tudo. Uma organização pode ser uma igreja, é uma organização. Um clube de futebol é uma organização. Uma escola é uma organização. Uma empresa é uma organização. Uma faculdade é uma organização. Um instituto é uma organização. Uma ONG é uma organização. Então, há muitas organizações no qual muitos de nós estamos inseridos. E o que estamos aqui a refletir é como nós devemos ser e estar em cada uma dessas organizações em que nós estamos. Primeiro, saber o que é ser. Ser tem a ver com os seus princípios, com os seus valores, com os seus, com os seus hábitos, é que ditam aquilo que demonstra a sua forma. Ser, repito, ser tem a ver com os seus valores, tem a ver com os seus princípios, tem a ver com os seus hábitos. Certo, já sabemos o que é ser. Agora temos que entender o que é estar. Estar tem exatamente a ver, pode ser com o cargo que você ocupa, o comportamento que você tem no meio do ambiente. É que é estar. Repito, estar refere-se ao comportamento que você exerce no meio ambiente. No ambiente, você pode exercer um cargo de um chefe, pode exercer um cargo de um auxiliar, pode exercer cargo baixo ou médio ou alto. Então, o comportamento que você tem naquele sítio é que demonstra como você tem estado naquela organização. Vou fazer um pequeno resumo. Ser teus princípios, teus hábitos, teus valores. Estar o teu comportamento. A tua forma de se envolver no ambiente, refere-se ao estar, comportamento, sua forma de envolver no ambiente. Como você se comporta num lugar também demonstra como você encara aquele local, encara aquela organização.
Terceiro, o que é organização? Quando eu estava a palestrar no Instituto de Ciências de Saúde de Nacala, um formando levantou e disse que organização é conjunto de indivíduos que unem-se para o alcance de metas ou objetivos estabelecidos. Certo? É exatamente isso. Organização é um conjunto de indivíduos unidos por algum princípio, por alguma razão, unidos também para alcançar um determinado objetivo, é uma organização. Para além disso, temos o nosso famoso escritor Mia Couto, famoso escritor moçambicano Mia Couto. O que ele disse? Segundo Mia Couto, organização não é apenas um edifício, uma parede, uma estrutura física, uma estrutura parede, uma estrutura imponente. Temos muitas organizações aqui, por exemplo, o Hospital Central de Nampula, aquilo é magnífico, é grande. Universidade Rovuma de Nampula também é extremamente lindo, é grande. Mas organização não é aquele físico, não é aquela estrutura metálica e de betão, ferro e aço. Não. Para mim, Couto, organização é uma teia de relações. Repito, para mim, Couto, organização não é a estrutura, mas sim é uma teia de relações, uma teia de relacionamentos. Agora, num lugar onde é uma teia de relacionamentos, quem é que se envolve em relacionamentos? São indivíduos, são pessoas. Logo, numa organização é um lugar onde indivíduos mantêm relacionamentos. Certo? Aí está. Já entendemos, certo? Seus valores, princípios, hábitos, estar, comportamento no ambiente. Organização, uma teia de relações e não um lugar físico. Agora, como ser e estar numa organização? Há várias organizações. Igreja é uma organização. Como é que você deve saber ser e estar? Como é que você deve estar numa igreja? De acordo com os princípios e valores daquela igreja. Como você deve estar na faculdade? De acordo com as normas e os princípios que regem a universidade. Como é que você deve estar na escola? Seja como aluno, seja como professor. De acordo com os valores, os princípios, visão que rege aquela instituição. Porque também uma organização em si, para além dos indivíduos, das pessoas que compõem a organização em si tem seus estatutos, tem seus valores, tem seus princípios, tem sua própria visão e tem sua missão, a própria organização por si só, em que cada indivíduo que sai de onde sai, vem fazer parte daquela organização, estará sob jurisdição, estará sob tutela, estará debaixo daqueles princípios daquela organização, valores daquela organização, missão daquela organização, objetivos daquela organização. Então, esse é aí onde entra um ponto-chave. Quando nós estamos aí fazer parte de uma organização, é muito importante, primeiro, conhecer aquela organização, né? Mas já estou a ir um pouco mais adiante. Eu estava aqui a tentar trazer o que é ser, o que é estar, o que é organização. Agora é que vamos falar sobre como ser e estar numa organização, tendo em conta que nós somos indivíduos que fazemos parte de uma organização. Agradecer a todos que estão a acompanhar nesse exato momento. Pode comentar, pode dar algum like, isso ajuda-nos bastante. Também pode partilhar essa live para amigos, qualquer um que estiver ao seu alcance, para podermos difundir essa mensagem que é muito necessária. Agora,
Vamos responder à questão como ser e estar numa organização. Antes de irmos por aí, só quero trazer um dado interessante. Existem estatísticas comprovadas de que mais de 35% ou 35%, existem dados estatísticos aqui, não tenho um próximo, mas existem informações, um resumo de dados de que grande parte dos jovens tem dificuldades de enquadramento, tem dificuldades em saber ser e estar dentro de uma organização. E 89 dessas falhas tem muito a ver com comportamento, falta de enquadramento da pessoa, algumas dificuldades de adaptação na empresa. Outra coisa também pode ser mau entendimento dos princípios de valores de missão daquela empresa. Quando a pessoa descobre, enquanto já está inserida nela, há uma total discrepância, que a pessoa acaba abandonando. Está a haver uma total dificuldade nesses últimos tempos de jovens ou pessoas terem um relacionamento saudável com as suas organizações, com as suas empresas. Isso é um dado que existe, um dado provado, né? Vamos continuar. Então, isso era só para trazer a relevância e a importância de sempre refletirmos, discutirmos sobre como devemos ser e estar nas organizações em que nos inserimos, de modo que estejamos enquadrados e que possamos ter longa vida, longo tempo de exercício, longo tempo de permanência naquela organização. Para isso, primeiro, existem pontos-chave para que isso aconteça. Primeiro, é necessário conhecer-se a si. Devemos conhecer a nós mesmos. Conhecer a nós mesmos como? Conhecer quais são os nossos valores, quais são os nossos princípios, quais são os nossos limites, quais são as nossas fraquezas e as nossas forças. Tendo o conhecimento absoluto de quem nós somos, as nossas forças, os nossos limites, os nossos princípios, isso ajudar-nos-á ou nos ajudará bastante a entendermos o nosso posicionamento, a nossa prestação dentro de uma organização. Porque você conhecendo os seus limites, em nenhum momento você, não é? Em algum momento, sabendo os seus limites, sabendo suas fraquezas, você vai fazer aquilo que estiver ao teu alcance. Ao menos você vai fazer aquilo que lhe compete numa organização. Não fará mais do que necessário. Não vai querer se matar para impressionar seus colegas, impressionar seus chefes, impressionar quem quer que seja. É necessário conhecer o seu limite, conhecer os seus princípios, os seus valores. E é importante conhecer os seus princípios porque quando você está numa organização, pode passar por várias tentações. Podem lhe oferecer, por exemplo, uma proposta, uma ideia, podem lhe oferecer uma missão, cuja aquela proposta fere aquilo que você acredita que deve ser, aquilo que você acredita que é o normal, aquilo que você acredita que as coisas devem ser. Vem alguém e dá uma proposta como essa, faça isso, e você sabe que aquilo vai ferir os seus princípios, fere as suas crenças, fere os seus valores. Então, você se conhecendo, pode muito bem claramente, independentemente de quem lhe dá essa proposta, se é um chefe, se é o que quer que seja, mas você já se conhece, pode muito bem se impor assumindo de que aquela missão, aquele trabalho, vai em contramão com aquilo que são os seus valores. Certo? Que há muita gente que diz, porque há falta de emprego, porque tem medo de perder emprego, acaba se submetendo a fazer e a praticar coisas que vão contra os seus princípios pessoais, contra os seus valores. Então é muito bom conhecer-se a si, para não ter que se vender para o seu trabalho, se vender
para a sua igreja, se vender para onde quer que seja que você se enfiou. Quando você conhece a si, você não se vende. E você tem valor. Toda pessoa de valor é aquele que conhece a si. E se impõe, porque não tem dúvida do que acredita, não tem dúvida do que quer. Ele sabe muito bem, está claro disso. E não se vende. Precisa conhecer-se a si. Primeiro ponto para saber se ele está numa organização, conhece-te lá. Conhece-te lá que não serás enganado nem desviado por ninguém na sua organização. Segundo, conhecer a organização em que você está. Compreender o contexto daquela organização. Você está numa igreja. É bom conhecer os estatutos daquela igreja. A missão, a visão, os valores daquela organização. Você está a trabalhar na educação, és técnico, és professor, és doutor, és formador, conheça os estatutos que gerem a tua função. Conheça a Constituição da República, conheça a missão da sua organização, a visão da sua organização, os valores da sua organização. Você que está na faculdade, conhecer. Em suma, nós devemos conhecer o contexto da organização em que estamos inseridos. Conhecer qual é a missão desta organização, quais são os valores da organização, quais são os objetivos deste lugar onde eu estou, quais são os princípios deste lugar onde estou, qual é a missão, o que é que se trata e o que é que eles querem, quais são os objetivos daqui onde eu estou inserido, seja a igreja, seja um clube de futebol, seja serviço, seja uma empresa. É preciso você, como indivíduo que integra naquela instituição, conhecer o contexto em que aquela instituição funciona, os estatutos que regem ela, como ela se estabelece e se impõe. É muito bom você conhecer, porque conhecendo os estatutos de uma organização, você tem um alinhamento. Você tem um alinhamento. Você vai agir, trabalhar em função às missões da empresa, em função dos objetivos da igreja, em função dos objetivos daquela organização em que você está. Logo, você tem a autoridade suficiente de, caso esteja sujeito a uma tentação, a uma proposta comprometedora, porque nós sabemos que nas organizações está cheio de indivíduos que estão nela, que mal sabem dos objetivos, ou sabem dos objetivos da empresa, mas trabalham num sítio com objetivos próprios, com objetivos egoístas de si mesmo próprio, não objetivos que vão em função da organização. E esse tipo de indivíduo é perigoso, porque quando encontra alguém como você, ele puxa-te para fazerem as coisas para alcançar objetivos próprios. Então, você conhecendo os objetivos da empresa, não cairá na armadilha de alguém que trabalha em função dos objetivos próprios, dos objetivos pessoais. É por aí. Conhecer o contexto da empresa, conhecer o contexto da sua organização onde você está, como ela funciona, quais são os objetivos dela, para salvaguardar a tua integridade. A tua prestação será totalmente focada para os objetivos da empresa e não dos objetivos de um singular, de uma pessoa singular que talvez seja teu superior hierárquico e você tem que aceitar para manter o teu emprego. Não, não. É preciso conhecer os estatutos para também poder ter palavra para poder confrontar a esse tipo de propostas. Esse é o segundo ponto. O primeiro, conhecer-te a ti. Segundo, conhecer a organização em que você está. As missões, os princípios, os valores, os objetivos daquela organização. Terceiro ponto. Empatia.
ter empatia e comunicação, saber escutar. Saber escutar, expressar suas ideias, evitar conflitos, saber escutar, saber se expressar, saber expressar as suas ideias, evitar conflitos. Você só saberá expressar a sua ideia numa organização quando você conhece assim, conhece os objetivos da organização. Então, quando num debate dentro da organização surge, você fala as suas ideias com maior naturalidade, porque você tem conhecimento pleno de que o objetivo daqui é chegar ali, não é? E o meu valor é sempre de assumir aquilo que me é delegado. Nesta organização, meu trabalho é este, então, como meu trabalho é este, alcançar o objetivo desta empresa. Então, qualquer confusão que surge, estás capacitado de expor as suas ideias. Também de evitar conflitos porque você conhece os estatutos da organização, também conheces quem você é, automaticamente estás bem posicionado para lidar com conflitos, e lida-se com conflitos sabendo ouvir, porque numa organização, como eu dizia, é um sítio onde tem gente de muitos comportamentos diferentes. Muitos comportamentos diferentes. Preciso evitar os conflitos, porque tem muita gente, ora eu sou de Angoche, ora eu sou de Maputo, outro eu sou da Beira, então cada um quer se impor numa organização. Mas você, conhecendo assim, conhecendo os estatutos da empresa, os objetivos, estás em posição de se impor diante de qualquer um que seja. Porque aquela organização em que vocês estão inseridas tem estatuto, já diz que aqui, todos que estão aqui, é para andarmos assim, é para alcançarmos aquilo. E enquanto você saber daquilo, ninguém vai sobrepor a você, porque você já conhece. E todos vão seguir a ti como alguém que está a trabalhar em função do alcance dos objetivos da organização. Outro ponto ainda interessante, tem que conhecer o seu valor. Conhecer o seu valor é muito importante numa organização. O que é conhecer o seu valor? Saber o seu papel dentro da organização. Qual é o seu papel ali? Por exemplo, numa escola, tem que saber o seu papel. O meu papel é dar aulas à 10ª classe. Isso é para evitar você a querer assumir funções que não te competem, querer fazer uma coisa que não é tua. Então, saber o seu valor significa saber o seu papel. Numa igreja, saber o seu papel dentro daquela igreja, saber o seu valor. Uma pessoa que não conhece o seu papel numa organização acaba se metendo em todas as áreas, acaba atrapalhando os outros, porque ele não sabe qual é o papel, não sabe o que estaria a fazer, não sabe o que deve fazer. Logo, vai atrapalhando aqueles que sabem conhecer o papel, que sabem por que estão ali, o que devem fazer, o que estão a fazer. Para não se der o caso de atrapalhar os outros. Conhecer o seu valor, conhecer o seu papel na organização em que você está inserido. Outro ponto é assumir responsabilidade individual. Assumir responsabilidade individual numa organização. Isso tem um valor imenso. Deixa lá eu vos contar uma coisa que aconteceu no Ministério da Saúde, na Organização de Saúde, em Malema. Aquilo foi 2020, seja 2019, em que alunas, não é? Não alunas, perdão, quer dizer enfermeiras. Enfermeiras que trabalhavam naquele hospital. Estavam a fazer tudo de noite. E naquela noite, em Malema, tem um sítio que é num prostíbulo. Todos conhecem o que é prostíbulo, né? Um prostíbulo. Prostíbulo é casa de... Vou falar com esse nome certo. Uma casa de
prática de prostituição. Naquela casa, as trabalhadoras de sexo lá, uma delas, por sinal, era uma estrangeira, né? Estrangeira muito conhecida ali na vila. Muito conhecida. Naquele dia, ela estava a render. Era o dia dela, digamos assim. Vinham clientes, só queriam ela, vinham clientes, só queriam ela. Ela estava a render aquele dia, naquele sítio, naquele prostíbulo Lema-Lema. As outras trabalhadoras de sexo começaram a ficar inveja, sentir inveja do fluxo de clientela que aquela estava a ter. Até que chegou um momento em que veio um cliente, interpelou uma moça, uma moça também trabalhadora de sexo, combinaram, vamos entrar. Quando estavam a entrar, aquele cliente encontrou aquela moça que o dia estava a sair bem, encontrou ela. Ele, na hora, mudou de opinião, deixou aquela que ele estava vindo com ela, foi levar aquela moça que estava a render, ficou com ela. Isso criou uma raiva nas outras. Tipo, como? Todos os clientes só querem ficar com ela. Ela me arrumou como cliente agora. Ok. Ela foi lá, fez o trabalho. Quando estava a sair, todas aquelas outras trabalhadoras de sexo partiram para cima daquela moça. Partiram para cima daquela por inveja de que estava a arrancar o cliente das outras. Partiram para cima dela com garrafas, feriram cortes nela. Sabe, aquela ficou toda deitada no chão, toda ela a sangrar. Cortaram mesmo com garrafas toda ela. Agora de outra parte. Levam aquela moça, toda ela ensanguentada, no chão, para o hospital. Hospital Rural de Malema. Quando chegaram lá, estavam aqueles funcionários do turno de noite que eu falei há pouco tempo. Quando receberam aquela moça toda ela de sangue, como era uma moça muito conhecida na vila, né, nos trabalhos que ela faz, quando aquela equipe de trabalho de noite recebeu aquela moça toda ela ensanguentada, puseram na maca. Quando elas foram ver quem é, olharam para a moça, começaram a zombar, tipo, aham, é aquela, a famosa, a famosa que todo cliente quer ela. Já imaginaram isso? Uma paciente, porque independentemente do que ela lá fora, né? É trabalhadora de sexo, arranca cliente, tem muito cliente. Ali no hospital ela era paciente. Mas aqueles funcionários, aqueles trabalhadores, deixaram isso de lado, começaram a zombar daquela. Ela bem ferida, ensanguentada, começaram a zombar. Ah, é ela que faz-se muito, é ela que se senta gostosa, é ela que arranca, que começaram a zombar, ela ali a tremer, a perder sangue, não lhe prestarem socorro, apenas começarem a rir dela, falar até mal dela, escarnearem, zombarem e escarnearem. Aí já viu, mereceu isto aqui, isto aqui. Ainda mais grave, aquele grupo, outros, naquela toda zombaria, escárnio, começaram a fazer o quê? Vídeo selfie, a filmarem assim, enquanto estão a escarnear ela, vídeo. Está aqui aquela que, não sei o que, fizeram aquilo. Então, imaginar isso, que tamanha brutalidade, né? Fizeram aquilo e aquele vídeo que eles fizeram vazou. Dia seguinte passou no telejornal. Isso é uma notícia, é uma coisa que foi notícia, é uma coisa verídica, verdadeira. Passou nos telejornais e tudo mais. E até o Ministério da Saúde, a nível nacional, pronunciou-se lá no Maputo. Essa informação chegou porque vazou, passou nos telejornais. Numa vila pequena. Mas voou. Por que eu estou a dizer isso? Que é por aí de que deve-se assumir a responsabilidade individual, porque o teu comportamento, aquilo que você faz, afeta a organização inteira. O teu comportamento adequado ou inadequado afeta toda a organização. Imagina isso. Um grupo de funcionários, um grupo de técnicos tomarem essa postura. Nós citamos aqui, faço essa repetição. Conhecer o contexto, compreender qual é a missão da organização, quais são os objetivos da organização que se está inserida.
Qual é o objetivo ali? Qual é o teu papel ali? Para não fazer coisas estranhas. Então, responsabilidade individual, o teu comportamento, o que você faz afeta a reputação da própria organização. Só essa notícia, só essa informação causou um temor, um pavor naquele distrito. As pessoas já ficavam com medo de irem naquela unidade sanitária. Por não imaginar, só de ver aqueles vídeos, como é que seriam tratados. O comportamento de 5 pessoas num turno de noite que achavam que só estavam elas e que a ação delas ninguém ia ver, mas vazou a nível nacional. E isso manchou todo o Ministério de Saúde. Porque quando as pessoas veem aquilo, não dizem enfermeira fulana, dizem enfermeiros, dizem técnicos de saúde. Chamam como um todo. Não singularizam. Por aí, responsabilidade individual. Você tem que assumir uma postura de saber que o meu comportamento, seja fora ou dentro da organização, pode afetá-lo. Tem uma frase popular que diz: o comportamento de alguns pode sujar o nome de todos. Essa frase é do famoso rapper da Gaia. O comportamento de um suja o nome de todos. Então, que não seja você, esse um, a sujar o nome de todos, mas para tal, precisa conhecer o teu papel naquela organização, conhecer os objetivos daquela organização, os valores daquela organização. Por que aquela organização foi formada, qual é o seu papel, para que serve. E você saber também o seu papel, porque você está ali e o que você deve fazer. Então, outro ponto é autoliderança. Autoliderança. Para saber liderar os outros, é preciso liderar-se a si. Liderar-se a si é saber dizer sim, saber dizer não. Não é não, sim é sim. Porque quem não sabe liderar-se a si, segue vento, segue tudo. Vamos lá fazer isso, sim, sim. Vamos lá fazer isso, sim, sim. Mesmo que seja algo que vai ferir até a própria integridade dele. Não será algo que vai ferir até a integridade da instituição. Então, é preciso saber liderar-se assim. Antes de nós liderarmos os outros, sabermos liderar a nós mesmos, sabermos liderar a nossa integridade, sabermos liderar a nossa personalidade. Saber dizer isso não, isso sim, isso dá, isso não dá. Isso é muito importante. É um dos pontos chaves para saber ser e estar numa organização. Outro ponto, né, quase o último aqui, para não queimarmos muito tempo, é ter visão de crescimento. Ter visão de crescimento, porque uma organização, você não pode olhar como um cativeiro ou um sítio onde você só está ali para se confinar. Não. Uma organização é um sítio de oportunidades, é um sítio de crescimento, não é? Você está numa organização, ali você pode crescer, você pode descobrir-se a si mesmo, não é? Porque o que acontece em uma organização? Uma organização é um lugar onde adquirimos visão, ou seja, a organização passa-nos uma visão, passa-nos uma missão de vida, um propósito de vida. Uma organização, por exemplo, do Ministério do Interior. Qual é a missão dos que trabalham no Ministério do Interior? A missão é, eles devem assumir aquela missão de garantir a ordem e segurança pública. É uma missão nobre. Não é? É exatamente isso. Uma organização é um sítio, um lugar em que somos passados, ou adquirimos, ou aprendemos através dela uma visão de vida, porque acredita muita gente vivendo só, andando só, à espera da sorte, levando a vida assim de sorte, não consegue ter uma missão por si só. Mas
a partir do momento em que entra, por exemplo, numa formação de professores, entra numa formação qualquer que seja, encontra uma missão. Por exemplo, antes de eu entrar na formação de professores, eu era outra coisa. Eu queria ser um rapper, eu cantava, eu queria ser epa, aquilo que buscava me convencer de que minha missão é ser um rapper, tudo bem, minha missão é ser aquilo. Mas quando entrei na formação de professores, também aquela organização me passou uma visão, me passou uma missão. De qual é a missão, por exemplo, a missão que as formações de professores passam? É de instruir os cidadãos, formar consciência dos cidadãos. Essa é a missão de um professor. E eu assumi naquele momento que esta é uma nova missão da minha vida. Antes não tinha isso, mas quando entrei, encontrei isso. Assumi, essa é a diferença. Então, a organização que você está também tem esse papel de te passar uma visão, de te passar uma missão. Por essa razão, não veja a organização que você está inserida, seja igreja, seja um clube de futebol, seja o que quer que seja. Não veja aquilo como uma limitação, como uma paragem do tempo. Epa, eu não queria ser isso, eu queria ser aquilo. Mas se você olhar no mais profundo, se você conhecer aquela onde você está, você entender os valores, os princípios da organização que você está, você vai encontrar uma missão que está nela, uma missão para aquele que busca entender aquela organização no seu contexto, achará a missão para que aquela organização existe, encontrar uma visão daquela organização, por que ela existe. E, para terminar, é preciso também ter o espírito de servir, uma visão coletiva, assumir o posicionamento de que a organização por si só, o coletivo, existe para servir o coletivo também. Nós estamos numa organização para servirmos os interesses públicos, os interesses coletivos. Porque há uns que estão numa organização por interesses pessoais, não é? Então, é daí onde essa pessoa encontra conflitos de ser e estar numa organização. Mas quando você sabe que uma organização, seja qualquer ela que for, está estabelecida com uma visão coletiva e o espírito de servir, é assim. Também existem algumas ações práticas para diferentes públicos. Temos pessoas que estão desempregadas, né? Aqui no Facebook, pessoas que não trabalham, né? Mesmo você que não trabalha, enquanto ainda não se filiaste a uma organização, você não trabalha, mas se calhar andas na mesquita ou na igreja, também pode fazer treinamento de alguns hábitos, treinamento de disciplina, treinamento na comunicação, de como comunicar com as pessoas, de como ser disciplinado, de como ter hábitos que adequam-se à integração numa organização. Assim, também aproveitar este momento para você que nos viu, para você que nos vê, pode dar um like, um comentário, é muito útil. Partilhe esta live para mais seus amigos. E, para terminar, quero fazer um breve resumo de que, para saber se está numa organização, primeiro preciso você conhecer-se a si mesmo, não é? Saber ser, saber estar, conhecer-se a si próprio, conhecer os seus comportamentos, né? Saber que a tua forma de se comportar no sítio demonstra como você considera aquele lugar, a consideração que você tem por aquele ambiente. Conhecer o que é uma organização? Uma organização, de acordo com Mia Couto, é uma teia de relacionamentos. Então, você dentro daquela organização, a tua relação com os outros, a tua relação com os estatutos, com os princípios, com os valores da organização, conta bastante. Então, para saber se ele está numa organização, primeiro conheça-se a si mesmo, conhecer a organização, compreender o contexto daquela organização, por que ela existe, qual é a missão, para onde ela vai,
para que serve. Segundo, ou seja, terceiro, conhecer o seu próprio valor, que é a empatia e comunicação, capacidade de aprender e repreender, saber dizer sim, dizer não, assumir a responsabilidade individual de que o teu comportamento influencia nos outros. A tua forma de servir, de ser, estar, influencia, fala, pode afetar os outros. Então, buscar uma forma de ser, estar, um comportamento que representa o coletivo. Porque tem uma frase, Ubuntu, que diz: nós somos porque ele é, ou seja, eu sou porque nós somos. Eu sou isso porque nós somos isso. Essa é a filosofia Ubuntu. Então, assumir essa filosofia numa organização, né? Eu sou porque nós somos. Ou nós somos isso porque eu tenho que ser assim. Se eu sou assim, nós seremos assim. Outro ponto, autoliderança. Saber dizer não, saber dizer sim. Gerir os conflitos. Para gerir os conflitos, precisa você conhecer a sua missão, os seus princípios pessoais, conhecer a missão e os princípios da organização. Tendo esses dois conhecimentos sobre quem você é, seus valores, e a organização, quais são os valores, você está num bom caminho de enfrentar qualquer debate, qualquer diálogo, qualquer conflito dentro da organização, no contexto da organização. Segundo, aliás, o último ponto, ter uma visão de crescimento dentro da organização, ser uma visão de desenvolvimento. Entender que o sítio da organização que você está, ela tem algo para te passar, tem algo para te mostrar, tem algo para te orientar. E se você conhecer, e se você saber a missão que a organização tem e assumir ela para ti, os outros indivíduos do coletivo que estão naquela organização, que ainda não sabem assim, não conhecem a missão da organização, vendo a você, que é uma pessoa que entendeu a missão da organização que você está, que entendeu os valores da organização que você está, e assumiu aqueles valores, e assumiu aqueles princípios, assumiu aquela visão para si, os outros seguirão na sua trás. Porque as pessoas seguem aqueles que eles sabem, que sabem para onde vai, que sabem para onde está indo. Quem sabe onde vai, tem uma missão. Quem sabe para onde vai, tem um princípio, tem um objetivo. Então, se ainda não achaste um objetivo de vida pelo qual vale a pena viver, te digo, não precisa procurar nos sonhos aonde. Aonde está? A organização onde você está tem uma missão para ti. Tem uma visão para ti. Você deve conhecer essa organização e assumir esses valores e essa missão. Assim, terás o crescimento, alcançarás o crescimento dentro da organização. Só para terminar, a organização é tudo. Uma família é uma organização. Família mesmo. Nossa esposa, nossos filhos, juntos nós somos uma organização. Então, qual é a missão da nossa família? Qual é a visão que nós temos da nossa família? Ou qual é a visão que a nossa família tem conosco? Qual é a visão que nós temos para a nossa família? Se também nós enxergarmos isso, podemos encontrar uma missão de vida para aquele coletivo. Uma família, organização, clube de futebol, organização, igreja, organização, escola, organização, universidade, organização. Todo o conjunto de pessoas que se juntam para trabalhar e alcançar um objetivo, uma missão, chama-se organização. E se você é uma das pessoas que está naquela organização, procura